palavra do Senhor, hoje de uma maneira um pouquinho diferente, mas Deus seja louvado de todas as maneiras. Aqui nesse Provérbio 21, vemos diversos assuntos, fala a respeito de diversos assuntos. Entre eles, no versículo 1º e no 2º, fala a respeito de que o coração do rei é como uma corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Na verdade, o Senhor dirige todas as coisas do planeta, inclusive o coração de um rei. E aqui fala, todo o caminho do homem lhe parece correto, mas o Senhor sonda os corações. Em Provérbios 16, na semana passada, nós vimos falar a respeito disso, que no primeiro versículo fala, os planos do Senhor pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. E no versículo 9 do capítulo 16 também fala a respeito do coração do homem, planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E no versículo 23 fala, o coração do sábio instrui sua boca e aumenta em seus lábios o conhecimento. Então nós percebemos que muitas vezes nós fazemos planos, mas o Senhor é quem dirige. Como é que tem que ser a nossa vida? Várias vezes acontece que nós pensamos algo, planejamos e não dá certo aquele plano, muitas vezes. Não funciona do jeito que a gente pensou. Por quê? Porque o Senhor é quem dirige todas as coisas. E muitas vezes nós queremos fazer da nossa cabeça e não dá certo. Por quê? A palavra do Senhor fala que onde há conselhos, né, na multidão de conselhos habita a sabedoria. Então, muitas vezes nós fazemos um plano, o correto é nós sentarmos, fazermos os cálculos, conversarmos com outras pessoas, buscarmos o conhecimento de que outras pessoas têm a respeito daquela área, sentarem em aconselhamento, e aí sim darmos o tem várias reuniões, não funciona de acordo com aquela reunião. Por quê? Porque o Senhor faz do jeito que Ele enxerga. Por quê? Porque nós vemos só o que muitas vezes está na frente dos nossos olhos. E o Senhor, Ele está vendo todo. Ele está vendo o dia de amanhã, Ele está vendo o dia que vai acontecer depois de amanhã. Porque para o Senhor não tem tempo, Ele é atemporal. Então, como Ele observa todas as coisas, e ele está vendo como que vai ser o nosso futuro. Se nós, de repente, tomarmos aquela decisão, ele até que nós venhamos fazer o que o Senhor quer, atender a voz dele. Tem uma palavra que fala, eu não sei onde está escrito, mas de cor, mas fala assim, que o Senhor, ele nos chama a atenção de uma maneira, e se nós não o ouvimos, ele vai e chama a atenção de outra maneira. Por quê? Porque ele quer que nós atentemos para a voz dele. Então o Senhor, ele vai, fala de um jeito. Aí a gente não dá atenção, não quer dar ouvidos, ele vai e chama a atenção de outra maneira. E aí, de repente, até dessa outra maneira a gente não ouve. Aí o Senhor vai e fala, olha, filho, eu quero falar com você, presta atenção, é desse jeito aqui. Ele vai falando com você até você dar ouvidos ao que ele quer dizer. E aí nós vamos chegar exatamente no local onde o Senhor quer. Aqui mais à frente fala, no versículo 5 do capítulo 21, fala que os planos do diligente conduzem à fartura. O que seria isso? Você fazer bons planos, estudar bem a respeito disso. Depois você vai fazer testes a respeito disso que você fez. E aí, nesses testes, quando dão certo, você vai praticar. E aí, repetir, repetir e repetir. Que muitas vezes hoje em dia é chamado de exponencial. Não aceita ser corrigido. Quando você não aceita praticar o techuvá que a gente pratica, né, que é o retorno às raízes, ao início, a observar, a observância da palavra, então muitas vezes a gente acaba se dando mal se a gente não buscar as coisas do Senhor. Davi disse na palavra que enquanto ele fechou a boca dele, os ossos dele se consumiam.
Nós muitas vezes precisamos abrir a nossa boca para orar ao Senhor. E quando nós oramos ao Senhor, que nós venhamos orar a palavra. Eu tenho vários e vários testemunhos a respeito de que o Senhor atendeu a minha oração, atendeu a oração. E por quê? Porque eu sou mais bonita? Não, porque eu estava orando a palavra do Senhor. Eu estava orando exatamente a palavra. E aí o Senhor responde. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer que o nosso coração esteja pedindo as coisas que Ele quer nos atender. É como um pai que dá algo ao seu filho. É muito mais lindo, é muito mais gratificante para um pai dar algo para um filho se esse filho é obediente, se esse filho está fazendo o que exatamente o pai quer. Agora, para um filho desobediente, é muito difícil para um pai dar um presente ou fazer algo para esse filho. É muito mais difícil, é muito mais complicado. Agora você imagina o coração do Senhor nosso Deus como é. Com certeza, se você estiver fazendo exatamente o que o Senhor quer, é muito mais fácil Ele te dar um presente. É muito mais fácil Ele falar para você: "Filho, filho amado". Ele não disse assim com Yeshua, com seu filho, quando esteve aqui na terra, com eu me alegro nesse meu filho". Então pense assim, se você estiver fazendo algo correto, de acordo com a palavra, ou orando a palavra do Senhor, pedindo algo que está de acordo com a palavra, ou naquela multidão de conselheiros, o Senhor vai falar assim: "Filho amado, filha amada, com certeza eu vou te dar isso que você está pedindo". Por quê? Porque você está pedindo algo de acordo com o meu coração. Então essa é a vontade do Senhor. O Senhor, ele tem prazer em nos dar presentes, ele tem prazer em nos dar exatamente o melhor desta terra. Ele não diz lá em Jeremias: "Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais". Mas o Senhor sempre aconselha, tem sempre um "se", tem sempre um "mas", tem sempre um "quando" na palavra. Mas, se de todo o coração me buscardes, o Senhor não diz: buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele diz: buscai, me buscai de todo o coração. E ele diz: quando você me buscar de todo o seu coração, quando você me obedecer de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu íntimo. Quando o seu coração estiver voltado completamente para o Senhor, aí sim ele vai vir e vai te atender. Então percebe que nessas essas perguntas que muitas vezes a palavra nos traz, eh, elas são condicionamentos que o Senhor nos dá. É como lá no em Isaías, no capítulo 1º, na minha leitura anual, eu estou em Isaías agora. E ele fala a respeito disso. Ele diz: "Se de todo o seu coração você me ouvir, você vai comer o bem desta terra. Mas, se recusar e for rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse". Em que, neste condicionamento, quando o Senhor fala: "Se você me ouvir, você vai comer o melhor da terra, mas se você recusar, você vai ser corrigido". A palavra do Senhor diz. Não, não é. A palavra fala assim: "Ah, não, mas não é bem assim". Não, não é dessa maneira. Você lê a palavra e a palavra está falando assim com você: "Filho, olha", com todo o amor o Senhor chega para você e fala: "Filhinhos", como João, né, como João que diz lá: "Filhinhos, não pequeis". Filhinhos, a palavra do Senhor não é difícil de seguir, não é difícil de você cumprir. E a gente fala: "Ah, não, é difícil sim". Humanos, Senhor, te corrigir, eu quero. No versículo 20 fala assim, ó: "Na casa do site, mas o homem insensato os
organização. E nós precisamos nos organizar. E aprender a fazer isso. Se nós não sabemos, procurar alguém que saiba, ou pagar alguém para fazer isso. E nós precisamos atentar para esta parte, então, de organização. Organização nas finanças, organização em todas as áreas das nossas vidas. Nós não falamos o shalom, shalom, que é nada. Pois as suas mãos recusam-se a trabalhar. A palavra do Senhor diz, em algumas situações, que é um pouco para dormir de lado, depois troca de lado, dorme um pouco mais do outro lado. Aí o Senhor diz: até quando? Até quando a cama será o seu altar, o seu trono, que você só vai deitar e dormir, um pouco para dormir, um pouco mais para dormir? Até quando? Não, a palavra diz que a mão do diligente enriquece, que nós a sua boca e a sua língua guarda a si mesmo do sofrimento. Então, novamente aqui fala a respeito da boca, da língua. E nós precisamos estar atentos para isso. O Salmo 141:3, deixa eu abrir aqui. O Salmo 141:3 fala assim, ó: Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Em outra versão, ele diz assim: Senhor, coloca um guarda à minha boca, me guarda e me livra do que eu vou falar. Em Tiago, no capítulo 3, fala muito a respeito disso. Ele fala assim, ó. Não, acho que é o capítulo 1, no versículo 3. É. Entre o versículo 1 entre o capítulo 1 e o capítulo 3, fala muito a respeito da língua. E tem uma parte aqui que fala que achei, que fala assim, ó: a língua é um pequeno membro do corpo. É no versículo 5, que ela se gaba de grandes coisas. Mas vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Em outras versões diz que o próprio inferno incendeia a língua. O Senhor nosso Deus, ele nos deu uma grande dádiva, que é o poder da fala. Com a nossa fala, nós podemos construir e destruir. A língua na Bíblia, muitas vezes ela é colocada como um freio, ela é citada como o freio dos cavalos, que domina o cavalo. Ela é citada como um leme, que é um leme que dirige um navio para um lado ou para o outro, e como um fogo, que ela destrói, como que destrói uma selva.
o início de todas as coisas, o Senhor nosso Deus, ele criou todas as coisas através da fala. Ele disse: haja luz e houve luz. Foi através da boca o poder da criação. Mas aqui fala a respeito de incendiar uma floresta, por quê? Porque quando uma pessoa, se ela conseguir dominar a língua, aqui diz que ela domina todas as outras coisas. Inclusive, é mais fácil de você exercer o domínio próprio. O Senhor nosso Deus, ele nos deu autoridade sobre os céus e sobre a terra. Nós somos co-herdeiros com Cristo, mas nós precisamos atentar muito para as nossas falas, para o que nós falamos, para o que nós proferimos com a nossa boca. Por quê? Porque você pode causar várias contendas entre irmãos, várias contendas entre amigos. Aqui, eu cito novamente o Lashon Hará, que é a língua má, porque você numa conversa onde você está com uma pessoa e você falar de outra, você vai estar contaminando a pessoa que está ouvindo, você e a pessoa. E é algo como que você subir num alto penhasco, numa alta montanha, e ali você estar com um travesseiro de penas, e passar um vento muito forte, e esse travesseiro você rasgar ele, ou você falar mal de alguém, é como você rasgar esse travesseiro de penas nesse local, e passa aquele vento, e leva essas penas para todos os lugares. Não dá mais para você ir lá e recolher essas penas novamente. Assim é quando você fala mal de alguém. Assim é quando você está falando. Você pode até ter razão do que você está dizendo, mas você está fazendo algo que não tem mais conserto. Ele é considerado como um pecado de adultério, como um pecado de assassinato. E eu não me lembro agora o terceiro, mas são como 3 pecados eles são considerados. Então é uma coisa muito séria. É algo que você está praticando, que você está como que atacando o próprio Deus. Em Sofonias 2, diz que quem não controla a sua língua é considerado uma pessoa fraca. E o praticar isso é como atacar o próprio Deus. Nada adianta nas nossas vidas. Se nós cumprirmos a palavra, se nós fizermos todas as coisas que o Senhor nos diz e não controlarmos a nossa boca. Nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, como ele diz aqui, como ele chama-nos aqui, através do seu amor, para a obediência do Senhor. E aqui, no versículo 28, diz que a testemunha mentirosa morrerá, mas o homem que ouve falará sem ser contestado. Então nós precisamos prestar atenção para que lado nós vamos pender. Para testemunhar de forma até mentirosa, ou para aprender a ouvir e falar de uma maneira correta. Teve uma vez uma experiência na minha vida que foi assim. Eu trabalhava numa empresa e eu era encarregada nessa empresa. E aí, eu era muito amiga da dona da empresa, muito amiga dela. Ela me dava presentes, eu tinha um alto salário e eu exercia minha função ali. Só que teve uma funcionária que ela fez algo e a dona da empresa queria que eu fosse testemunhar a favor dela na causa. E para testemunhar a favor dela, eu teria que mentir. E quando ela me chamou para fazer isso, eu disse não. E ela era a minha amiga, ela conversava, contava confidências dela. E depois que eu disse não, ela deixou de ser minha amiga. E eu pensei na minha cabeça, não tem problema, eu não vou testemunhar. E eu não fui, não testemunhei. E anos depois daquela situação, eu me mudei para a rua que aquela moça morava. Ela era minha vizinha.
E o fato de eu não ter ido testemunhar lá naquele dia a favor da empresa que na verdade estava querendo lembrei agora, ele fazia divisa com São Paulo, e no local ali, tinha algumas situações até perigosas, e eu não me envolvi num perigo para minha família, e uma coisa talvez que seria grave, por quê? Porque eu não fui lá testemunhar contra aquela pessoa. E quando eu encontrava aquela pessoa, ela me cumprimentava com sorriso, tipo, puxa, ela me agradeceu por eu não ter ido fazer aquela denúncia, por não ter ido testemunhar contra ela. E ela ganhou a questão na época. Então percebe que a testemunha mentirosa que quando diz morrerá, eu vivi isso na pele. Eu podia até ter morrido por causa disso, por ter testemunhado lá a favor daquela empresa que queria que eu testemunhasse de maneira mentirosa, né? E eu não fiz isso. Porque quando eu fui me mudar, eu morava num bairro muito legal. Só que ele fazia divisa com um outro bairro que não era tão legal. E aquela pessoa, ela estava envolvida com com situações e pessoas perigosas. Eu poderia até ter morrido se eu tivesse feito isso. Olha como a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Nós precisamos entender e muitas vezes observar a palavra e trazer como exemplo para as nossas vidas. No versículo 31 fala assim, ó: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Os cavalos de guerra são preparados para a batalha. Tem várias situações que fala a respeito do cavalo na palavra, e ele diz que eles não têm medo de nada. Eles não têm medo do barulho de tiros, eles não têm medo daquelas situações. Tem uma parte, eu não me lembro agora, eu não separei essa palavra exatamente onde está, mas tem uma parte da palavra que fala, quando fala dos cavalos, é algo assim como se estivesse falando de uma aventura muito séria, muito forte. Você se sente como entrando num filme de aventura, quando o Senhor cita essa palavra, quando é citada essa palavra a respeito dos cavalos de guerra. E aqui, quando diz assim, que ele se prepara para o dia da batalha, ele está bem pronto realmente para aquela situação que ele vai estar passando, os cavalos. Eles são fortes, guerreiros, eles não temem a voz, sabe, as vozes que estão contra ele e tal, ele simplesmente vai, ele avança. Só que aqui diz que a vitória vem do Senhor. E aí eu repito o versículo 2, quando diz lá que todo o caminho do homem lhe parece correto, mas o Senhor sonda os corações. É o Senhor quem dirige os nossos caminhos, é Ele quem fala para onde nós devemos ir, para cá ou para lá. E nós precisamos ter o nosso coração muito tratado pelo Senhor, a ponto de nós estarmos com os nossos ouvidos bem sensíveis para ouvir a voz do Senhor, para quando Ele falar para você, filho, é por este caminho. Você vai pelo caminho onde o Senhor está falando e não pelo outro onde Ele está dirigindo. Nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. Se você quer falar algo, este é o momento. Você tem a oportunidade de dizer, abre o seu microfone e fale, senão nós vamos orar. Amém. Vamos então ter um tempo de oração com o Senhor. Eu vou orar alguns minutos, se você quiser orar na sequência, amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu te amo e te bendigo, te exalto, enalteço o teu nome porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem dirigido as nossas vidas, o Senhor tem nos mostrado dia após dia como devemos andar, como devemos proceder, a como viver nesta terra. E eu te agradeço, Senhor, e te bendigo, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso.
Pai, eu tive a oportunidade de ouvir a tua voz audível, e eu te agradeço por isso. Mas eu te peço, faz de novo, Senhor, que nós venhamos ouvir novamente a tua voz. E eu te peço que o Senhor dê essa mesma experiência para a vida das minhas irmãs que aqui estão comigo, nesta sala. Obrigada por este grupo Conexão, Senhor, onde muitas vezes o Senhor fala de maneira clara aos nossos corações. Quantas vezes o Senhor nos ensina, quantas vezes eu sou disciplinada aqui pela tua palavra, pela voz das minhas irmãs, como proceder. E obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito. Ensina-nos, Senhor, a praticar a tua palavra, como diz Tiago. Ensina-nos a praticar a tua palavra, que nós não venhamos ser teimosos, mas que nós venhamos ser filhos obedientes. O Senhor diz em Tiago 1:22, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Em Jó 2:11, o Senhor diz que o nosso ouvido prova as palavras. E o Senhor diz que nosso ouvido venha provar, Senhor, porque muitas vezes, quando nós estamos ouvindo a tua palavra, o Senhor vem e diz: é isso aí que eu estou falando com você. Lá no profundo da nossa alma, do nosso coração, nós sentimos que o Senhor fala conosco, que o Senhor fala onde é que nós precisamos nos corrigir, onde é que nós precisamos nos acertar. O Senhor fala repetidas vezes que nós precisamos parar de falar mal do outro, do nosso próximo, até do nosso distante, que nós não podemos fazer isso e que nós venhamos então ouvir a tua voz lá no profundo e parar realmente, cessar. A tua palavra diz: cesse de fazer o mal, pratique o que é reto, a tua palavra diz. Cuide de órfãos, cuide das viúvas. Aí sim nós vamos vir, nos assentar e conversar a respeito deste assunto. Mas quantas vezes, Senhor, nós queremos falar com o Senhor, pleitear alguma causa diante da tua face e nós não estamos praticando nada disso. Nós não estamos praticando o tzedaká, a oferta, nós não estamos abençoando outras pessoas. E como é que nós queremos sentar com o Senhor e pleitear alguma causa? Tratar de alguma questão, se nós estamos completamente contra o que a tua palavra diz? Chama-nos a atenção mesmo, Senhor, para que nós venhamos entender que a tua palavra traz vida para os nossos ossos, traz saúde para a nossa carne, traz força para os nossos nervos. Faz-nos entender isto, Pai, faz-nos entender isso e nos afastar do mal. Provérbios nos traz tantos ensinamentos que nós venhamos entender que nós precisamos praticar a tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Muito obrigada. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia a obedecer a tua palavra, a entender que muitos dos nossos posicionamentos é errado e nós precisamos corrigir. Dá-nos essa força para exercermos essa autoridade que o Senhor nos dá, com zelo, com alegria, em festa, que o nosso coração venha exercer a tua palavra e que nós venhamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Obrigada, Senhor. Obrigada. Esta manhã o meu coração está feliz na tua presença, porque o Senhor confirma mais uma vez que eu preciso exercer essa tua autoridade e te louvar e te bendizer. Obrigada, Pai. Usa a vida de mais uma das tuas filhas para orar nesta manhã. Fala conosco. Amém. Amém, Pai. Nós queremos te louvar, queremos te agradecer por essa oração da tua serva Regina. Queremos entrar em concordância pelo mundo, Senhor. Pai, o mundo está um caos, mas nós estamos em Cristo. Deus, eu profetizo uma semana memorável, uma semana de expansão de consciência, uma semana de arrependimento, uma semana em que o Senhor venha pegar os nossos sentidos e ativar para que nós possamos ouvir a tua doce voz. Pai, o mundo não tem nada a nos oferecer.
mas o Senhor quer que nós possamos entender que, como diz a Santa Palavra, o mundo jaz no maligno. Senhor, eu quero te agradecer, porque nesse final de semana eu fiz uma oração e eu falei: a minha casa é um pedacinho do céu. E o final de semana foi memorável. Que cada casa aqui representada possa ter essa paz que excede todo entendimento. Porque, Pai, a saúde mental de muitas pessoas está um caos, mas eu quero profetizar que a mentalidade de todas nós está conectada com a fonte verdadeira que é Cristo. Sem religiosidade, Senhor, porque a religião mata. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que venha querer tirar o nosso foco de Ti. Nós repreendemos os principados, as potestades, nós repreendemos o nosso ego, porque o maior problema, Senhor, nosso é o ego. Deus, eu trabalho com mulheres. Quanta competição. Pai, a poder no Teu sangue. Nós não precisamos competir umas com as outras. Isso é do diabo. Pai, eu quero te agradecer, porque nesse grupo aqui eu vejo uma sinergia tão boa, uma sinergia tão abençoada. Eu quero te agradecer. Quero pedir ao Senhor que essa sinergia continue, porque todas nós aqui, que dissermos eu sou autossuficiente. Pai, nós abençoamos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, porque eu creio, Senhor, que um novo ciclo se inicia para todas aquelas que estão na vibe, que estão na sinergia do céu. Não olharemos para este mundo, mas nós pedimos também, Senhor, para que o Senhor coloque juízo na cabeça desses governantes mundiais. Pai, em nome de Jesus, o que eu tenho visto é egocentrismo também. Porque eu vou fazer isso, porque eu vou sangue. Há poder no teu sangue. Guarda-nos, ó Deus, desse tipo de doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gratidão, Regina. Amém. Nós Ô Senhor, obrigada, meu Pai, por essas minhas irmãs na fé. Ô Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Tentar